Perfeito, Igor. Muito obrigado pela sua exposição também. Eu queria passar agora também a palavra ao representante da Associação de Motoristas Particulares e Benefícios Mútuos, a AMPA-RJ, Denis Moura, que já tinha se inscrito anteriormente, era um dos convidados, para poder falar agora em nome também dos motoristas. Denis, Pedro, tudo bom? Bom dia aí a todo mundo. O iniciozinho da nossa reunião, da nossa audiência, eu não estava ouvindo, estava com um probleminha aqui, mas consegui acompanhar da secretária para cá. Primeiro, agradeço assim, imensamente a oportunidade de estar aqui. A primeira audiência pública na nossa cidade que tem a participação efetiva de motoristas de aplicativo. Eu percebi que tem outros colegas aqui de outras associações também. Isso é muito importante. Como há pouco tempo, eu vou só me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Denis Moura, eu sou presidente da AMPA-RJ, sou motorista de aplicativo desde 2014. Ontem tivemos uma reunião com todas as lideranças, faltou só uma liderança que não teve oportunidade de ir, e chegamos a um consenso em relação ao decreto. De maneira bem objetiva, porque o tempo é curto, o consenso é que essa legalização, não deve ser feita por decreto, porque a gente já está vivendo historicamente um decreto do Crivella que foi derrubado na Justiça, um segundo decreto do Crivella que foi derrubado na Justiça, anterior a isso, em 2016, um decreto do próprio Eduardo Paes, quando foi prefeito a primeira vez, que proibia os aplicativos, naquela época ele tinha essa opinião, e foi derrubado na Justiça. E se toda hora tiver um decreto, toda hora vai ter essa cama elástica que a gente pula para lá e pula para cá. E para a gente, como categoria, como motorista, o ideal é que seja um projeto de lei e que nessa lei tenha responsabilidade, principalmente para os aplicativos, e cuidado do Legislativo e do Executivo com o motorista. O que eu venho assistindo há muitos anos, e eu participei da legalização em várias cidades, a gente já tem uma federação, eu faço parte da Federação Nacional, então eu estive em várias cidades participando, estive em Brasília na época da PL 28, então assim, eu já venho acompanhando há muito tempo. O que a gente vem vendo o tempo todo é tanto o legislativo, ou o executivo, ou a própria empresa, agindo sempre em causa própria de maneira famigerada. Ninguém ouve diretamente o motorista, essa é uma oportunidade muito rara, e ninguém vê o lado do cidadão motorista. O cidadão motorista é um consumidor. Quando toda essa discussão começou lá atrás, em 2016, no Rio de Janeiro tinham 60 mil motoristas. Hoje a gente fala em mais de 120 mil, 150 mil motoristas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil 1,5 milhão. Então, assim, está mais do que na hora do que dar ouvido e de privilegiar o que é bom para esse motorista. Eu não ouço, não vejo ninguém comentar sobre tarifa, sobre segurança, sobre condições de trabalho, sabe? Eu não vejo ninguém levar as reais condições do principal interessado e que move essa engrenagem desse tripé, que é passageiro, aplicativo e motorista. Esse tripé é movido pelo motorista, porque sem o aplicativo, há o encontro entre passageiros e motoristas por outro tipo de canal. Mas sem o motorista, esse encontro não funciona. E eu nunca vejo esse cuidado. Dessa vez eu vejo um decreto que ele peca radicalmente nisso, como os outros pecaram, mas ele tem umas coisinhas ali que até a gente suportaria numa boa, sem problema nenhum, mas que é o carro com 10 anos, o carro chovendo molhado. Falar que o carro tem que ter 10 anos em plena pandemia é mais do que óbvio, até porque o modal similar, que seria o táxi, também é 10 anos. O carro com até 7 passageiros, 4 portas, tudo isso aí dar o que a gente já tem. O que nos preocupa é o seguinte: a gente não tem a menor garantia que esse 1,5%, por exemplo, cobrado de preço público, que já foi cobrado anteriormente no decreto do Crivella, a gente não tem a mínima garantia que isso não vai ser repassado para o motorista pelas empresas, de maneira clara ou de maneira camuflada. Infelizmente, a gente não tem. O motorista não tem confiança nas empresas e ele precisa do apoio do poder público. A gente não tem essa segurança. Então, se for um decreto, que é o que a gente não quer, mas se for um projeto de lei, que é o que a gente desejaria, que fique claro que não pode haver esse tipo de repasse para o motorista. Esse tipo de despesa não pode cair para o motorista. Quando a secretária diz, olha, a gente está fazendo um decreto que não vai ter despesa, vai ter um prazo elástico e tudo mais, vai ter despesa, secretária, porque as certidões que são propostas no decreto custam em torno de R$ 411. E se elas ficarem a custo do motorista, com a tarifa absurdamente baixa que a gente ganha, a gente roda no quilômetro rodado para ganhar em torno de 80 a 90 centavos líquido, muitas vezes até menos, dependendo da modalidade que você escolha, o que você seja obrigado a escolher muitas vezes, não tem como a gente assimilar custo. Na verdade, a gente vem de 6 anos sem aumento, na verdade, nunca houve aumento. Desde que as plataformas, de um modo geral, começaram no Brasil, elas só reduziram o preço. Em contrapartida, o preço de tudo, que são os nossos insumos, aumentaram. Gasolina, pneu,
o preço dos veículos, o custo de vida, de um modo geral, obviamente aumentou e não precisa de uma planilha muito elaborada para a gente entender isso. E nunca houve a preocupação em aumentar. A gente chegou ao cúmulo de assistir a CEO da Uber num áudio, num vídeo, ela, como a gente está fazendo aqui, falar: a gente busca o mínimo possível que o motorista aceite receber. Ninguém aqui é escravo, ninguém está a fim de trabalhar pelo mínimo possível, isso é óbvio. Sem contar a falta de cuidado desse decreto, de outros projetos de leis que a gente viu para trás, a falta de cuidado com os taxistas. Quer dizer, a gente tem uma concorrência totalmente desleal aos taxistas. O preço lá do taxista lá em cima e o nosso preço lá embaixo. Então, assim, tem que ter mais um certo cuidado. Eu acho que a nossa principal preocupação é essa, é com a categoria, com o motorista. O motorista hoje está sendo ouvido e a gente espera que, como o decreto propõe, e que se for um projeto de lei venha a propor, que haja uma comissão onde haja a participação das associações. A categoria está muito bem organizada. Ontem tinha uma reunião com praticamente umas 20 pessoas de lideranças diferentes da nossa, da minha, que está aqui. A minha para encerrar. Perdão. Então, assim, basicamente, nessa primeira fala, eu espero ter oportunidade de falar novamente, porque o tema é extremamente extenso de interesse da categoria, a gente só pede que tenha um cuidado maior com os motoristas, um cuidado maior, um olhar maior pelo motorista, que é quem realmente move essa engrenagem. E tem outros pontos aqui no decreto que a gente pode pontuar numa oportunidade mais à frente aqui na audiência. Perfeito. Denis, muito obrigado também pela sua exposição. Eu gostaria de abrir agora para a fala de algum vereador que queira se inscrever. Obrigado, Pedro. Assim, só para concluir, e o nosso companheiro que falou anteriormente falou muito bem, é constrangedor para o motorista a situação que ele vive hoje. Mas é assustador a gente ouvir a afirmação que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo, não pode fazer nada porque é livre comércio, porque... Gente, está se tratando de uma relação de trabalho, só que não é uma relação de trabalho convencional, é uma relação de trabalho nova, onde existe aí um prestador de serviço que, apesar dele ter a responsabilidade de empreendedorismo, ele tem todos os ônus de um funcionário, e um funcionário, infelizmente, assemelhado a um escravo. Então, assim, não é possível que Poder Executivo, Poder Legislativo e até o Judiciário fechem a vista para isso. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público e um colega fez uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho disse que o nosso problema de trabalho não era dele, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal. E o Ministério Público Comum também disse que o problema não era dele. Então, a gente está desamparado pela Justiça, a gente está desamparado pelo Executivo e pelo Legislativo. Isso não é possível. A gente desamparado, a gente não é vítima, não, a gente é contribuidor. A gente paga impostos, nós somos cidadãos, nós somos eleitores, nós somos as pessoas que estão girando essa máquina. Se amanhã não tiver o motorista de aplicativo, não tem sentido ter o aplicativo. Se amanhã não tiver o motorista de aplicativo, não tem quem transporte o passageiro. Porque hoje a geração do hábito de consumo desse transporte a um preço infinitamente abaixo do mercado, esse hábito de consumo foi gerado em pessoas que não tinham condição de usar o táxi, que era um transporte um pouquinho mais caro. E hoje acabou sendo muito mais caro, não porque o táxi está muito caro, porque o preço do aplicativo diminuiu por diversas vezes em 7 anos, ao contrário de tudo que vem acontecendo. Mas se houver a conveniência de não lutar contra esses gigantes, que são as plataformas, essas empresas de mobilidade urbana, que na pandemia cresceram muito, eu vou dar um dado aqui para vocês, alguma dificuldade de querer saber o balanço das empresas, é só entrar nas empresas de investimento nas ações. Eu publico todo mês isso na minha página. A Uber só cresce. A Uber teve a capacidade de investir 62 bilhões de dólares numa empresa de entrega robótica no meio da pandemia. E ela faz dinheiro, como a 99 faz dinheiro, com a mão de obra explorada das outras pessoas. E não dá para o poder público, executivo e legislativo falar: olha, livre mercado, a gente não toma conta disso. Para o judiciário falar: olha, isso é uma relação que não é de trabalho, o Supremo já disse. E o TJ fala: não tenho nada com isso. E ficar se discutindo por horas e horas e horas um assunto falando sobre a taxa que vai cobrar, que eu não precisava nem de dizer que se essa imposto é de responsabilidade da empresa, ela que pague. Se essa taxa, se é preço público, eu pago os meus. O meu IPVA sou eu que pago. O do meu colega motorista, ele que paga. Sabe, criar mais seguro para a gente não consegue nem fazer o seguro do carro. A gente não tem condição. Por quê? As seguradoras não querem assumir o risco de assegurar um carro que o indivíduo fica 15 horas na rua trabalhando, 12 horas na rua trabalhando, ou até mais. Ela não quer. Para dizer que ela não quer, ela bota um seguro de um carro de 20 mil reais no valor de 8 mil reais. Então, a pessoa, obviamente, não vai fazer.
Aí, se você coloca mais um seguro de responsabilidade civil, que o próprio nome diz, facultativo, mas agora vai ser obrigado. Isso o poder público pode fazer. Obrigar o trabalhador a pagar um seguro que ele não tem condição de pagar. Agora, ele não pode, com usar a coerência, usar o seu poder, porque existe aí o poder econômico das empresas, mas o poder da lei, o poder de executar leis, de fazer leis. E quem está no meio dessa história é um motorista, que, como o colega disse, está saindo um e está entrando o outro. Mas se entra é bom? Não. Se entra o que é bom é o marketing das empresas. O marketing da empresa, quando você vai se cadastrar, quando você joga no Google Uber ou 99, ela fala em suporte, ela fala em que ela só não dá o telefone de suporte, porque não tem suporte nenhum. Ela cria um telefone que você não tem acesso, a maioria dos motoristas não tem acesso. É só quem tem milhões de corridas que consegue ter acesso. Sabe? Ela fala em ganhos de R$2.000 por semana, que ela não existe, porque você não tem treinamento. Como é que você entra para fazer uma atividade que você não é treinado para ela, você não aprende essa atividade e você já entra ganhando R$2.000 por semana? Isso não existe. A plataforma, em plena pandemia, ela cria todas as duas plataformas que a associação que está aqui presente abraça, ela cria sobre o pretexto de ampliar as corridas, tarifas mais baixas. Ela cria um modal onde reduz de 15% a 20% que o motorista ganha e estimula o consumidor a usar isso. Será que ninguém consegue enxergar que essa conta não fecha? Quer dizer, se eu sou um corretor de imóveis, eu tenho um vendedor e um comprador, eu ganho com a intermediação. Quanto mais caro for esse imóvel, melhor para mim. Para a empresa de aplicativo, não. Quanto mais barato for a corrida, melhor para mim. Será que o negócio deles é ganhar só na corrida? Será que o negócio não é ganhar na informação gerada, no microtrabalho executado pelo motorista que mapeia a cidade o tempo todo? Sabe? Nas informações de conduta de consumidor, que você pega um indivíduo no horário tal, entrega no horário tal. O segredo dessas empresas, tudo que essas empresas querem esconder, na verdade, que é a tal caixa preta, que eu acho que é tão pior ou tão ruim como a do transporte coletivo, sabe? São esses detalhes. Será que ela ganha somente com a tarifa do transporte? Ou ela ganha com as informações que ela comercializa, que ela monetariza? E essas informações a prefeitura não vai enxergar. Sabe? Mas, no final de tudo, quem gera essas informações é o motorista. Como é que ela pode achar que, para mim, no meu entendimento, se eu ganhar mais, alguém que, teoricamente, é comissionado por mim, porque a empresa seria comissionada por mim, ela está ganhando mais. Para a empresa, não. É melhor ter 10 milhões de motoristas na rua que a prefeitura não enxerga, que ninguém enxerga. Que eu, como empreendedor, como motorista, para entrar nesse negócio, eu gostaria de saber quantos colegas estão rodando. Eu gostaria que realmente houvesse um cadastro. Lógico, um cadastro que não seja burocrático pela empresa. A gente comentou aqui, nós tivemos aqui o Jorge Felipe, não sei se ele ainda está aqui, conversei com ele várias vezes sobre isso. Não podemos também suportar uma PL tendenciosa, que seja feita em prol. Não, eu sou defensor do taxista, eu vou fazer uma PL para ferrar com a vida do motorista de aplicativo. Não pode, gente. Porque hoje o motorista de aplicativo, muitas vezes, era o motorista auxiliar do táxi. Teve um colega que é da secretaria que ele estava falando em autonomias. Muitas vezes esse colega era do táxi e pagava uma diária de R$240 em 2014. E hoje o aplicativo viabiliza isso. O aplicativo não é ruim como um negócio, mas ele é péssimo como um negócio sem gestão municipal, sem gestão do trabalhador, sabe? Tem que haver a interferência, sim, do município. Eu sei, o Pedro aqui já é meu amigo de longa data, quando eu trabalhava lá no gabinete, eu sei o posicionamento dele em relação ao liberalismo, conversei ontem com o Amorim sobre isso, eu concordo com tudo isso, que o liberalismo é muito bom, mas o maralto não existe numa cidade como o Rio de Janeiro, não existe como um país como o nosso. É importante respeitar o posicionamento do Lindeberg, é importante respeitar o posicionamento do William Siri e ter o cuidado para não transformar o nosso trabalho em mais uma pasta de algum vereador ou de algum político ou de alguém que queira fazer algo tendencioso que lá na frente ele transforme isso em voto. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer, sim, reconhecido como trabalhador, mas de uma terceira categoria, de uma terceira linha de trabalho, que é a que está se criando com os aplicativos, não é só aplicativo de mobilidade. Você vai encontrar hoje aplicativo invadindo o espaço da manicure, do massagista, dos médicos, de vários setores. Encaminhar. Tá certo, Pedro. Desculpa me alongar um pouco. O assunto, você sabe o quanto é fascinante para mim, apesar de muito sofrido como motorista. Eu só queria que todos fizessem essa reflexão e que entendessem que é fundamental nessa história ouvir o motorista. Então, a minha sugestão final é que não seja feito por decreto, que seja feito por projeto de lei, mas que tenha participação através de comissões, através de reuniões, das lideranças dos motoristas que estão muito bem organizadas, não são só os 4 que estão aqui, 4 ou 5 que estiveram aqui, tem muito mais liderança e é importante ouvir a todos. Tá certo? Muito obrigado. Perfeito, Denis. Muito obrigado.